Caríssimos irmãos e irmãs, no amor de Cristo Jesus, bom dia para todos vocês, que a graça do nosso amado Deus esteja com todos vocês. Um bom dia de coração e nesse 30 de junho de 2021, nesta quarta-feira, vejamos com atenção o Santo Evangelho do dia narrado por Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, dando-nos discernimento e conhecimento e sabedoria referente às palavras de Deus. Vimos aqui, meus queridos e amados irmãos, nesta santa passagem da Sagrada Escritura, nesse Evangelho narrado por Mateus, que Jesus, ao se aproximar daquele lugar, vieram 2 homens possuídos pelos demônios ter com Jesus. E aí, conforme narra a palavra, eles pediram a Jesus que vieram, ou seja, perguntaram a Jesus: que queres de nós, filhos de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo. Foi isso que eles disseram para Jesus, os demônios. E eles pediram a Jesus que ordenasse que eles fossem naquela manada de porcos que pastava ali nas redondezas. Jesus disse: ide, e eles obedeceram e foram, invocaram naquela manada de porcos e levaram todas ao precipício, que caíram de mar abaixo, conforme narra a palavra, e todos morreram afogados. Bem, o pessoal que tomava conta daquela manada dos porcos, aqueles homens, foram para a cidade e contaram tudo o que viram e tudo o que aconteceu. Jesus, ao chegar na cidade, o povo pediram que ele se retirasse de lá da região deles. Por quê? Porque era um povo pagão, um povo que não acreditava em Jesus. Ora, se Jesus acabava de expulsar 2 demônios daqueles homens, e ordenando que eles fossem naqueles porcos e levassem aqueles porcos aos precipícios, conforme narra a palavra, e morreram todos afogados, eu pergunto a vocês, isso é no meu entendimento, é lógico e evidente que cada pessoa que lê esse texto vai ter uma interpretação diferente, mas no meu entendimento fica a pergunta: quem é mais importante? Aqueles 2 homens que estavam possuídos pelos demônios ou aquela manada de porcos?
ao meu ver, é claro e é evidente que os mais importantes são os dois homens. Os dois homens são filhos de Deus. Embora os porcos também são criaturas de Deus. Mas os porcos foram criados para nos servir, para que nós nos alimentemos deles. Ao contrário do homem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para servir a Deus. E o demônio, certamente, se aproveitando de uma fraqueza espiritual, que provavelmente é isso que acontece quando a pessoa perde a fé, o demônio se encosta, se prevalece, que ele é prevalecido, porque ele só encosta e ele só faz alguma coisa quando a pessoa não tem fé. Quando a pessoa crê firmemente em Jesus e bate de frente com o demônio através de orações e pedidos ao nosso Senhor, ao nosso Deus, o demônio não tem nenhuma força sobre nenhum de nós. Toda força satânica sobre nós é quando nós perdemos a fé. Fora disso, o demônio não tem poder nenhum sobre nós. Ele nos tenta de todas as formas, mas se nós tivermos uma fé firme, crente em Jesus Cristo, ele faz de tudo, mas não vai conseguir, porque o Senhor é maior. O Senhor é Senhor, inclusive, do demônio. O demônio obedece ao Senhor, como narra a palavra aqui. Vou ler novamente, que é muito interessante. Vejam só. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, que era a região ali, vieram ao seu encontro dois homens possuídos por demônios. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Vejam só, eles eram tão violentos que o pessoal tinha medo de passar por aqueles caminhos, onde aqueles dois homens estavam atormentados por aqueles demônios. Aí, eles gritaram: que tens a ver conosco, filho de Deus? Olha só, então os demônios vendo Jesus, olha só, eles dobram o joelho diante de Jesus e dizem: o que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste nos atormentar antes do tempo? Aqui, meus amados irmãos, acabei de falar, se a nossa fé for uma fé verdadeira e profunda em Cristo Jesus, o diabo pode nos tentar, porque nós somos pecadores. E na condição humana como pecador, muitas e muitas vezes nós somos tentados. Por isso que nós temos que ter a fé em Cristo Jesus e constantemente viver em oração e no temor do Senhor, para que nós não caia em tentação. Essa é a realidade. Mas aqui o diabo se curva diante do Filho de Deus, que é Jesus. E aí, o que acontece? A certa distância, conforme narra a palavra, havia aquela manada de porcos. E aí, os demônios suplicaram-lhe: se nos expulsas, ora veja bem, se nos expulsas, mande-nos para a manada de porcos. Vejam bem, eles estavam conscientes que seriam expulsos. E aí Jesus, para mostrar para nós o seu poder, a sua autoridade, que ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas, que o demônio está infinitamente abaixo de Deus, infinitamente, meus amados irmãos, abaixo do nosso amado Deus. E olha o que Jesus faz. Jesus disse: ide. Os demônios saíram, foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas, conforme narra a palavra aqui. E os homens que guardavam aquela manada de porcos foram para a cidade e lá contaram tudo o que viram e tudo o que aconteceu. Amados irmãos, nós temos que crer firmemente que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Todo-Poderoso e que Ele está acima de todas as coisas. E que nós temos que amá-lo sobre todas as coisas. Jesus Cristo em primeiro lugar.
E aqui, mais uma vez, a palavra nos afirma, a palavra nos atesta que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei, que Jesus é o dono absoluto de todas as coisas e que as forças das trevas, as forças malignas se curvam diante do nosso Senhor Jesus. Por isso que nós temos que ter uma fé forte e profunda em Cristo Jesus, nos entregando a Ele, nos consagrando a Ele e nos fortalecendo nas orações, obedecendo seus mandamentos, suas ordens e nos amando uns aos outros conforme Cristo quer que nos amemos. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, uma quarta-feira iluminada e abençoada pelo nosso Mestre Jesus. Até a próxima, se Deus permitir.